Boa noite. Eu não sei se parei o trabalho, vou ver. Vou ver. O que é que eu aprendo também com este trabalho, com este estudo que estamos fazendo de Jesus no lar, porque ele nos traz muitas reflexões a todos nós que o estamos a ouvir e que o vamos ouvindo. Então, já sabemos, porque já aqui foi dito, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Ney Lúcio, e ele nos traz as lições ensinadas por Jesus no lar de Simão Pedro. Portanto, era na casa de Simão Pedro que Jesus reunia com os seus apóstolos e com todos aqueles que queriam ouvir os seus ensinamentos. E foi na sua casa que se iniciou o primeiro culto cristão no lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão e a educação. Mostra-nos igualmente a necessidade de cada um cuidar da sua reforma interna, da sua reforma íntima que tanto precisamos de analisar. Revendo pensamentos, atos, posturas e atitudes, buscando ajustá-los à verdadeira moral de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um tema, aliás, como todos os temas, é um tema muito interessante e que nos traz reflexões profundas. O título é O Príncipe Sensato. Então, o que é ser sensato? Sensato é aquele que atua, age ou se comporta com sensatez, que é guiado pelo bom senso e que faz sempre uma aplicação perfeita da razão. Pondera antes de tomar qualquer atitude. O sensato é aquele que reflete. É prudente, responsável, precavido, moderado. A sensatez é considerada um dos pilares da sabedoria. Então, o texto de hoje, como já disse, é o Príncipe Sensato. O Príncipe Sensato, como todos iremos compreender, é Jesus. Mas Deus, o nosso Pai, a todos nos considera príncipes, uma vez que Ele, nesta narrativa, é um monarca, é um rei. E nós somos os seus príncipes. E embora toda esta narrativa tivesse sido feita há muitos séculos, ela se aplica a todos nós nos tempos de hoje. Direi, infelizmente, certamente, porque ainda não aprendemos as lições amorosas de Jesus. Nós estamos à espera das tempestades para que a dor nos faça modificar. E é isso que a lição de hoje nos traz, para que possamos refletir, para que possamos ver quanto Deus, nosso Pai, nos dá para que possamos encetar o nosso caminho certo, o nosso caminho evolutivo. Porque Ele, tudo o que tem de bom, porque Deus é bom, já o dizia Jesus, quando lhe chamaram bom, Ele disse que não, que bom, que era o Pai. Ele, tudo o que tem de bom, Ele o quer para nós também. E então nos dá essas oportunidades. E nós esquecemos-nos muitas vezes dessa oportunidade. Porque quando Jesus, ou quando Deus, porque foi Deus que nos criou, assim como criou Jesus, nos criou simples e ignorantes, nós pensamos assim, simples e ignorantes, e o Pai mandou-nos por aí fora. Não, o Pai criou-nos simples e ignorantes, mas colocou em nós, na sua centelha divina, que somos cada um de nós, toda a sabedoria e todas as virtudes que nós precisaríamos desenvolver a partir do momento que, deixando os reinos inferiores da criação, passássemos a ser criaturas com consciência. E a partir daí, tudo nos é lícito fazer, como dizia Paulo de Tarso, mas nem tudo nos convém. E nós, muitas das vezes, não somos as criaturas sensatas, como aqui é este príncipe, é o nosso Jesus.
Então, vamos ouvir com atenção esta narrativa de Jesus. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o Mestre narrou com brandura: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico do seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deveriam perseverar e enriquecer pelo trabalho. O Pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. Portanto, certo rei, Deus, Senhor de imensos domínios, portanto, ele tinha tudo, ele tinha muito, mas ele queria passar esse legado seu também a seus filhos, e deu-nos esse vale verdoengo. E então, que nós podemos considerar a terra que Deus nos deu para que nele crescêssemos, para que nele evoluíssemos. Então, através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhe seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Aqui o material transitório é o nosso corpo, a nossa passagem terrena com este corpo, que nos serve para que possamos burilar o nosso caminho, transmitindo a ele, através do Espírito, via perispírito, o trabalho que é necessário fazer, porque precisamos de algo material para atuarmos na nossa evolução. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações, e seria o momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. E o forte reduto é o quê? É a nossa evolução espiritual, é o nosso trabalhar em favor das nossas virtudes, no desenvolvimento dessas virtudes que Deus colocou em nós quando nos criou. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações, com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Portanto, em conversações fúteis e de longas, esqueceram-se das diretrizes do Rei, de Deus nosso Pai. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis que pudessem ocultar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo Pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano, que é o que nós fazemos. Nós queremos saber como é Deus, como não é, como é Jesus, como foi, como nasceu. Nós preocupamos-nos, perdemos o nosso tempo com coisas que ainda não temos ainda condições de tudo sabermos. Porque o que nós devemos saber, o que nós precisamos de aprender, o que nós precisamos de pôr em prática, foi aquilo que Jesus nos trouxe. É o principal, porque enquanto assim não for, nós não temos capacidade para perceber, observar muito mais. É evidente que devemos saber um pouco mais de várias coisas, é claro que sim, mas às vezes vamos longe demais em relação às coisas de Deus. Às vezes vão longe demais e esquecemos de debruçar-nos sobre os ensinos de Jesus, sobre a sua missão de amor, mas dolorosa.
Então, eu vou repetir aqui para não nos perdermos. Gastaram anos a fio, discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. E nós sabemos que nós fazemos estas conjecturas, não é? Sem nos apercebermos que o tempo passa. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia-se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras. As terras é o nosso campo íntimo, que nós, com a nossa perda de tempo, deixamos que os insetos destruidores tomassem esse campo. Não fizemos o nosso trabalho de o fazer florir. Então, aniquilando grande parte dos recursos preciosos, detritos desceram das serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo o instante a propósito de ninharias. E nós somos assim ainda, porque um disse não é assim, porque eu é que sei, porque aquele é que sabe. Nós ainda fazemos estas questões uns com os outros e por vezes não apaziguamos o nosso coração. Ou porque apontamos o outro, porque o outro disse, porque o outro fez, porque quando anda ali, porque na igreja desta maneira, porque na igreja daquela. Nós não sabemos ser pessoas de aceitarmos e de compreendermos. Não somos pessoas de... E eu falo por mim, eu estou a falar para nós, não é para vós, eu estou a falar para nós. E nós, muitas das vezes, não entramos dentro de nós para a nossa reflexão. É-nos mais fácil ver o outro. É-nos mais fácil e com isso perdemos o nosso precioso tempo, perdemos a nossa oportunidade que Deus nos deu da reencarnação que hoje vivemos e quantas teremos ainda para viver e para compreendermos melhor os ensinos de Jesus. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantia a tranquilidade no futuro, semeando beleza, alegria em toda a fazenda que o genitor lhe concedera por empréstimo. Porque tudo quanto nós temos é um empréstimo que Deus nos concede. Tudo largaremos, tudo o que temos e o nosso corpo também deixaremos um dia. Levaremos sim aquela construção interior que fomos capazes de fazer. Só isso levaremos. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira-o desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Quem muito analisa, sem espírito de serviço, continua a lição, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Então nós temos aqui a exemplificação do nosso viver, porque o Pai realmente é amoroso, o Pai tudo nos dá.
E nós somos aquelas criaturas que ainda não conseguimos avaliar esse amor infinito de Deus nosso Pai. E bastava que nós refletíssemos, olhássemos uns para os outros, para vermos a beleza da perfeição da criação de Deus. Porque nós, o nosso corpo foi gerado pelo nosso pai e pela nossa mãe, mas arquitetado por Deus. Deus foi o arquiteto de tudo isso. Nós não olhamos tantas as vezes para as belezas da natureza, para uma noite estrelada, para uma noite que esteja a lua brilhando. Não nos interrogamos, quem fez tudo isto? Tantas outras coisas, os campos floridos, as flores, os animais, o cantar dos pássaros. Em tudo está Deus. E sempre que analisamos todas essas coisas que existem, para que os nossos olhos se deliciem, para que muitas vezes as nossas dores sejam aliviadas pelo canto de um pássaro. Quantas as vezes que parecem que falam, parecem que nos saúdam pela manhã. Em tudo está a beleza de Deus. E nós, preocupados a maioria das vezes com o outro, porque o outro faz, porque o outro dá, porque o outro faz a caridade. Quem é que sabe quem faz a caridade? A caridade não se mostra. A caridade é muita coisa. Não é só dar. A caridade gosta de se esconder. E na maioria de nós gostamos que vejam o que fazemos. Não quer dizer que sejamos todos, atenção. Mas a maioria assim será. Então muito nos falta aprender. Porque neste nosso caminhar ainda somos flores com muitos espinhos. Embora há dias numa leitura do livro Fonte Viva, Emmanuel dizia-nos que nos considerávamos flores. E nós consideramos ainda as flores. Mas acrescentar a essa flor, temos que lhe pôr muitos espinhos, que não lhe põem tanta beleza assim. Mas esses espinhos fomos nós que colocamos. Fomos nós que colocamos esse espinho nessas flores que o Pai criou. Porque nós somos dele, somos centelha divina. Ele deu-nos tudo, mas Ele deseja o nosso esforço, como este príncipe sensato que trabalhou com a sua força de vontade, com o suor do seu rosto, e que na hora da tormenta, e o que é a tormenta? São as dores, são as aflições, é a nossa desencarnação, despreparados que estamos. Ele foi recebido num santuário de paz e segurança. Será que nós vamos ser recebidos da mesma forma? Com certeza não. E isso deve nos preocupar, porque estamos a construir a nossa seguinte reencarnação. E estamos com os ensinamentos que nesta casa vimos escolher. Subsídios imensos para mudar condutas, para mudar pensamentos, para mudar posturas. As mais pequeninas, porque nós pensamos que mudar são as coisas grandes. Não, são as coisas pequeninas, porque só depois de ultrapassarmos as pequeninas estaremos em condições de perceber que aquilo que está ali também é preciso mudar. Antes não. Temos que começar devagarinho, como ao crescer das plantas e de todas as coisas. Tudo começa devagarinho. Então que possamos tirar desta lição subsídios para nós, para o nosso aprendizado, para a gratidão a Deus nosso Pai e para que tenhamos a força de percebermos, de compreendermos que missão foi essa, que Jesus aceitou a luz maior, a luz que aceitou vir da maior da simplicidade. Ele podia ter vindo rei, não quis. Ele quis vir simples, porque sabia que essa era a forma de nos mostrar como devíamos caminhar. Mas disse-nos que nós seríamos deuses. Claro, não seremos nunca como nosso Pai, mas poderemos estar próximos de Jesus
E quando estivermos próximos de Jesus, estaremos próximos também de Deus nosso Pai. Então, que Jesus nos fortaleça e que todos nós, inclusivamente eu, possamos perceber a caminhada que Jesus fez por amor a nós, os seus irmãos pequeninos. Então que Jesus nos abençoe e que nos dê força e vontade de realmente amanhã podermos mudar alguma coisinha em nós. Quanto mais não seja, saibamos sorrir quando passamos por alguém. Saudando ou não, uns saúdam, outros não, mas que haja sempre no nosso rosto leveza, gentileza, porque isso também faz parte da nossa mudança. Sermos gentis, amorosos, mas sermos de coração, não a sermos só assim por ser, não, sentir isso dentro de nós, sentir vontade de sorrir, sentir vontade de ter uma gentileza, seja ela qual for. Às vezes um toque a alguém que não está bem é uma gentileza. Então, eu vos agradeço e agradeço também esta oportunidade de eu aprender, porque há muitos anos aqui ando, mas todos os anos perco o ano e tenho que repetir de novo. Então sou uma estudante de há muitos anos e de muitas repetências. Então que Jesus fique com todos